Por ansiedade. A minha vida estava somente de ansiedade, né? Conta em cima de conta, o dinheiro não sobrava, tinha empréstimos, né? Eu tinha cartão de crédito. A minha sorte era que eu tinha um único cartão de crédito, Lu, que era assim, pegava o pagamento e ia lá para pagar todo ele. Então eu não via, eu não sabia por qual ralo que estava saindo. Né? Então ele entrava do mesmo jeito que ele entrava, ele saía. Meu nome é Silvânia, né? Eu sou casada há 21 anos, tenho 3 filhas, né? Uma de 17, uma de 12 e uma de 7. Moro em Cambé, no Paraná. Sou autônoma, no ramo de alumínio, né? Então a gente presta serviço, a gente faz a parte de usinagem, né? Então a gente não tem assim um salário fixo, né? A gente não é todo mês aquele salário, então a gente depende de fazer produção para poder ter a nossa renda, né? E você sabe que a dificuldade financeira faz a desarmonia familiar e muito, né? Então, assim, era muita desarmonia familiar, era muita briga, eu tinha muito medo. Medo da cobrança, medo do que as pessoas vão falar. Quando eu vi, né, a Luciana Fiô falando lá, né, mude a sua vida, transforme a sua vida, né? Numa madrugada eu entrei no Instagram e encontrei você, né? Eu falei assim, nossa, mas será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir, né? Tinha olha só o pensamento, é um pensamento muito escasso na nossa vida. A gente não deve pensar dessa forma, né? Então, eu fiz a semana gratuita do dia 30 de abril a 7 de maio do ano passado. Eram horas e horas, sabe, de muito estudo. Eu acho que eu devorei o método eu acho que em 3 meses, Lu. Em 3 meses eu já estava assim, sabe, transformando mesmo minha vida. Qual era o valor total, assim, de dívidas quando você entrou no curso? Quando você começou a aplicar o método? Dava mais ou menos uns 100 mil, Lu. 100 mil reais entre cartão, cheque especial e empréstimo, foi isso? 2 empréstimos e um refinanciamento de um veículo. A primeira coisa que eu fiz, Lu, foi mudar a minha mente. Eu tinha que mudar aquele foco que eu estava de só me preocupar com as dívidas. Né? Eu estava muito focada na falta do dinheiro. Eu também pensava dessa forma. Eu vou lá, quebro o cartão, resolveu o problema. Tá, mas o cartão tá lá para pagar. E o próximo mês, o que eu ia fazer? Eu ia dar um jeito de conseguir outro cartão. Eu podia até quebrar aquele cartão, mas eu ia dar um jeitinho de ir lá pegar outro cartão. Eu acho que esse daí do mudar quem eu realmente sou foi, assim, o que fez a grande diferença, Lu. Os meus estudos, né, me aperfeiçoando no curso, era isso que eu pedia para mim buscar. Eu sabia, né, dentro da semana gratuita, que não era sair quitando as dívidas que eu ia resolver o meu problema. É cômodo a gente falar e o nosso subconsciente falar assim, não, você tá certa, larga atrasar tudo. Larga atrasar tudo. Mas lá dentro a gente não é, a nossa essência, a nossa cultura, não deixa a gente fazer isso. Então, por isso que eu tive que estudar, entender e tirar os sabotadores que me travava, que fazia com que eu ficasse correndo, correndo, correndo e nunca conseguia sair daquele lugar. Porque é igual você fala da febre, né, Lu? A dívida, ela é um sintoma. Você tem que descobrir da onde que ela começou. E aí que aí que pega o ser humano, né? Porque ele não quer entregar da onde que pegou, da onde que começou. Ele tem lá no íntimo dele, ele tem receios, ele tem travas que bloqueia e não deixa ele avançar. O meu primeiro ponto, né, que eu mais trabalhei assim, era o de dizer não, né? Isso eu tive que trabalhar muito mesmo, porque eu era muito eu me entregava, eu falava assim, não, eu tenho que ajudar, eu preciso ajudar. E as coisas não é assim. A gente tem que estar bem primeiro, né? Primeiro eu tenho que reformar o meu interior para depois eu ajudar o outro, né? Então, assim, esse sabotador, né, de dizer não, essa situação de eu dizer não, ela pegou muito forte no começo. E muitas vezes não era só o não lá fora, né? Nós somos em 5, então eu tinha que aprender também a falar não aqui dentro, né? Colocar regras. Como que você fez a sua fotografia financeira? Por onde você começou? Quais foram as coisas que você viu? Então, eu fui selecionando, né, as prioridades, o que eram prioridades, e fui colocando do ladinho as não. Aí, no primeiro momento, eu não me preocupei com o cartão, né? Eu esqueci o cartão, deixei o cartão de lado, né?
fui seguindo o que você foi falando, falei, não, tudo bem, vou esquecer do cartão, né? Esqueci as dívidas, esqueci o cartão de crédito. Num primeiro momento, a hora que eu terminei de fazer os potes, aquilo me deu um frio na barriga. Eu falei, é nada, que a minha despesa tá maior que a nossa receita. Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Falei, calma, não vou me apavorar, vou terminar de fazer minha fotografia financeira. Vou fazer igual a Lu falou. Sem estresse, mantenha a calma. Eu sei que é difícil, mas vamos manter a calma. Vamos meditar. Mas assim, depois que eu consegui, né, encaixar todos os potes, né, eu falava assim, não, esse daqui, esse eu tiro, esse eu coloco, mas assim, foram poucos os potes que eu precisei tirar, sabe? Daí eu fui colocando, me enquadrando dentro daquilo que eu estava vendo, dentro daquela, né, daquela foto que eu estava vendo, e aí as minhas coisas foram assim clareando. Porque antes eu não tinha isso. Era só anotação, era só chegava no caderno, anotava o que tinha que pagar, mas eu não me conscientizava de que eu tinha que enxergar o que eu estava passando. Foi um eu com eu naquele momento. Então eu estava olhando para um espelho ali. Ó, eu tenho que mudar, então bora lá, vamos transformar o que eu tenho que transformar. E foi assim. Eu percebi que realmente eu estava preparada para me tornar uma dominadora foi quando eu alinhei a minha rota. Então, eu podia movimentar ela, fazer o que eu quisesse, né? Então, lógico, coloquei limites, né? Conversei bastante com todo mundo, tive bastante boa sorte, assim, que eles me apoiaram bastante, principalmente meu marido. Meu marido foi o meu maior apoiador. No entanto, ele participou comigo da semana gratuita e ele falou assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar. Porque ele sabia que não era eu sozinha, né, Lu, que tinha entrado em tudo isso, né? A rota, ela me ajudou nessa clareza primeiro, né, Lu? Ela me ajudou a ter clareza na onde eu estava e como que ia ficar, porque eu já fiz ela, como eu comecei o curso em maio, né, até eu pegar ela, eu peguei ela em agosto, julho, agosto. Então, eu já fiz ela até o final do ano. Então, eu consegui entender como que estava meu trajeto até dezembro, né? Aí, só que as minhas dívidas mesmo, eu consegui começar a quitar esse ano agora, né? Porque eu não fui também de cara já quitando a dívida, eu fui fazendo uma reserva, né? Com essa reserva, fui juntando esse montante, e aí eles me ligaram, aí foi oferecendo propostas que estavam dentro da minha rota financeira, e aí eu fui quitando. No entanto, eu só quitei duas. Uma que era o refinanciamento, eu tinha atrasado, mas o que eu fiz? Fui lá e coloquei em dia, né? Então, aquele lá tá mantendo, aquele lá eu tô pagando ainda, porque é um bem, né? E eu só tenho o cartão de crédito que ainda está em negociação. A hora que chegar na negociação que está dentro da minha rota, aí eu vou quitar, porque eu pretendo quitar por completo. Fiquei bastante nervosa, né, com as ligações no começo. Fica nervosa, né? A gente fica tenso, a gente fica preocupado, né? Eles ameaçam a gente, mas nada que depois, com o tempo, né? Aí eu voltava, né? Voltava lá no segredo dos bancos, Lu. Daí eu recebia as ligações, eu corria lá no segredo dos bancos para ver. Falava, não, mas a Lu me ensinou que era assim. Eu não posso fazer diferente. Eu tenho que seguir, né, o percurso. E aí eu fiz assim. É igual eu falei no começo, eu não precisei cortar muitos gastos. Uma que eu não tinha muitos gastos. A minha única preocupação e trava era essa dívida. Aí o que aconteceu? Eu comecei a acertar e aí ia sobrando. O que aconteceu? Como eu tive que, né, parar de pagar as dívidas, começou a sobrar. Então, aquele dinheiro que eu guardava, que eu pagava as dívidas, eu fui colocando ele numa reserva. Foi o dinheiro que me ajudou a ir lá e fazer uma boa quitação, né? De duas. Duas eu consegui fazer uma boa quitação. Quanto você já quitou até agora? Já tem uns 70 já quase. 70. Né? Porque é os 100 mil, né? Mas daí a gente vai lá, consegue quitar mais barato, né? Então, esse alívio eu já tive, né? Então, assim, uns 70 já, Lu. 70 mil. Eu fiz, né, um juramento para mim mesmo, que eu ia transformar, que eu ia mudar a minha vida, e realmente eu mudei. Mudei em 6 meses, eu já estava de devedora para investidora, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, mas eu tive que entrar lá na raiz do problema mesmo e puxar.
né, da onde que vinha tudo isso. Fui descobrir que, né, conversando com mãe e pai, eu fui descobrindo que isso já vinha lá, né, lá do nosso passado, lá, né, toda essa carga genética, né, de dívida, de transformação, né. Mas eu acho que o medo, Lu, foi assim uma coisa que, graças à minha boa sorte, eu não deixei ele me dominar. Para quem está do outro lado, é, às vezes a angústia, né, a sensação de impotência, é, aquela frustração de não conseguir dar conta, né, das finanças, ele é muito torturador, né? Mas assim, depois que tudo isso passa, essa sensação de que eu venci, né, através da minha dedicação, porque a gente tem que se dedicar. A gente tem que não simplesmente participar aqui da semana gratuita e acabou, né? Eu tenho que fazer a minha ação, né? Então a minha motivação, eu acho que foi assim a sede que eu tinha de querer aprender e de querer transformar. Essa Maravilha. foi, essa foi a chave mesmo que hoje eu olho assim para minha rota financeira, é muita felicidade envolvida. Nossa, não tem palavras, Lu, não dá para explicar. Eu também tive um dia aí do outro lado, eu também tive muito medo, tive muita ansiedade, tive muita angústia, né? Tive medo das pessoas ficar me ligando, tinha medo do que os outros iam falar. Só que eu aprendi uma coisa: ninguém tem nada a ver com a nossa vida, ninguém paga as nossas contas, somente nós sabemos o que acontece dentro da nossa casa, dentro das nossas finanças, dentro da nossa vida. E eu acho que essa paz ninguém tira de mim, Lu.